capítulo 4 do livro do profeta Jonas. Quem encontrou aí? Diga amém. Irmãos, tem muita gente assistindo aí, hein? Glória a Deus, Deus abençoe o povo aí no YouTube, está muito bom. Olhe para mim antes de ler o texto, gostaria de falar para vocês, antes de chegar aqui no capítulo 4, vocês devem conhecer a história de Jonas, então eu não preciso também me alongar muito, porque o Jonas é aquele profeta conhecido como o profeta fujão. Ele viveu numa época em que Deus direcionou ele para pregar para o povo de Nínive, e os ninivitas eram um povo muito ruim, um povo duro, um povo que se opunha ao povo de Deus e constantemente perseguia. E eles eram famosos por ser malignos mesmo, por oprimirem as pessoas. Historiadores contam que os ninivitas, eles capturavam as pessoas e eles escalpelavam vivos, tiravam aqui o couro da testa e também essa pele aqui da barriga e deixava eles no sol quente, escalpelados, vivos, torturando até a morte. Então eles eram um povo terrível. E Jonas é o tipo do profeta que tinha um bloqueio tremendo em relação ao povo de Nínive. Ele queria ver o povo de Nínive morto. E no entanto Deus vai e chama Jonas para pregar, para que o povo de Nínive se arrependa. E Jonas, por conhecer a Deus, sabia que se ele pregasse e o povo se arrependesse, Deus voltaria atrás nessa sentença. Deus não mudaria e nem se arrependeria, no sentido literal da palavra, mas Deus seria flexível ao arrependimento do povo. Jonas sabia isso, e por isso que Jonas não quis ir. Jonas então pegou o dinheiro do próprio bolso, comprou passagem para Tarsis, lugar oposto daquele que Deus tinha mandado. Nínive fica para cá, Tarsis fica para cá. Deu um problema grande, porque Jonas acabou quase com a viagem do povo que estava naquela embarcação. Ele acabou com aquela viagem. Enquanto Jonas não foi lançado no mar, a embarcação não continuou em paz. Um homem fora do propósito de Deus afunda qualquer embarcação. Um homem fora do propósito de Deus afunda qualquer ministério. Um homem fora do propósito de Deus afunda qualquer empresa. Um homem fora do propósito de Deus afunda qualquer igreja, qualquer casamento. Um homem fora do propósito de Deus afunda qualquer cidade. Um homem fora do propósito de Deus afunda uma nação. Jonas estava afundando a embarcação. Dispensar aquele Jonas, a Bíblia vai dizer que ele então é engolido por um grande peixe. E ao ser engolido por um grande peixe, ele ora dentro do ventre desse peixe. Você vai ver no capítulo 2 que ele ora dentro do ventre do peixe. O texto diz assim: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. E ele disse: olha, na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, tu me ouviste. Isso aqui no capítulo 2. Do ventre do abismo ele está gritando, orando. Então Jonas vai, prega em Nínive. E quando ele prega, ele sai, sobe para um lugar, constrói ali uma espécie de uma cabaninha, só para ver. Na verdade, o desejo do coração de Jonas era ver a destruição de Nínive. Ele estava torcendo para que eles não se arrependessem. Então ele foi assistir a cena. E dali ele assistiu o povo se arrependendo e Deus livrando o povo. Aí chega no capítulo 4.
E no capítulo 4 que eu quero ministrar para vocês uma palavra subordinada ao tema decepcionado com Deus. Decepcionado com Deus. Você já se decepcionou com pessoas? Quem aqui já se decepcionou muito com pessoas? Eu já me decepcionei com algumas, não com tantas, mas com algumas. E talvez as pessoas já podem ter se decepcionado comigo. Então nós nos decepcionamos com pessoas e pessoas se decepcionam conosco. Agora nós vamos olhar aqui um homem não apenas decepcionado com pessoas, com aquela cidade, mas um homem decepcionado com Deus. Uma pessoa decepcionada com Deus, ela apresenta um diagnóstico muito complicado. Uma mulher ou um homem decepcionado com o próprio Deus vai apresentar algumas características, vai apresentar algumas verdades, algumas coisas estranhas na sua ação, nas suas atitudes. E é isso que eu quero presenciar com vocês no capítulo 4, aqui no trecho que eu quero ler. Vamos começar o capítulo 4 e você vai entender. Com isso, vírgula, pronto, com isso, vírgula. Com isso o quê? Com o arrependimento da cidade. Com o arrependimento da cidade, com o mover que Deus promoveu em Nínive, com isso, veja como é que ficou o profeta. Com isso, desgostou-se extremamente Jonas e ficou irado. Ou seja, ficou revoltado, ficou decepcionado com tudo que Deus estava fazendo. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, ou seja, uma espécie de uma cabaninha, e repousou debaixo dela, à sombra, para ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer ali uma planta, subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou ao extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, fez subir da alva, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa secou. E em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer? Numa noite nasceu e na outra pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E até aí.
O quadro aqui é um homem, um profeta decepcionado com Deus porque Deus resolveu perdoar a cidade. Jonas não está agora sabendo lidar com o perdão da cidade de Nínive, com a graça estabelecida na vida do outro. Irmãos, isso é uma questão muito importante, porque nós temos um sentimento muito egoísta dentro do coração. Nós lidamos bem com a graça na nossa vida, mas com a graça na vida dos outros, nós resolvemos julgar e resolvemos emitir juízos de valores. E muitas vezes você caído, você até em uma situação de pecado, consegue emitir juízo de valores na vida de outro. Talvez não seja o caso aqui do próprio Jonas. Jonas aqui não estava em pecado, mas ele estava irado. Ele estava decepcionado, desgostoso da vida, porque Deus resolveu salvar uma cidade. Deus resolveu salvar uma cidade. Deus resolveu trabalhar e agir de misericórdia na vida desse povo, que era um povo ruim. Irmão, e se Deus quiser trabalhar na vida daquela pessoa que você não gosta e salvar e trouxer para a mesma igreja para você congregar junto com ele, você vai fazer o quê? Vai sair daqui, montar uma cabaninha lá em cima, irado e magoado e desgostoso com Deus, porque Deus fez isso? Como que você lida com a graça de Deus na vida do outro que foi perdoado? Porque um dia você foi perdoado. Um dia Deus alcançou essa multidão de pecado que você tem e aqui eu tinha também. E Ele me resgatou e me tirou das trevas. Mas por que será que eu não lido muito bem quando Deus faz isso na vida do outro? Esse aqui é o aspecto da ira do Jonas. O Jonas está irado porque Deus resolveu salvar. Era igual o filho pródigo. O filho mais novo, o pródigo, saiu e o mais velho ficou em casa. O mais velho, religioso, acostumado na casa do pai, ficou irado, decepcionado com Deus, porque Deus, o pai, resolveu perdoar o filho que voltou. Então aqui tem um homem decepcionado com Deus por causa desse fato, o fato do perdão. Deus está querendo estabelecer um tempo de perdão na nação brasileira. Deus está querendo trabalhar com a igreja para que a igreja entenda e aprenda que ela precisa ser um canal de perdão para a nação. Você, irmão, precisa ser instrumento de perdão. Quando nós não somos instrumento de perdão e de graça na vida dos outros, nós somos instrumento de julgamento ou pré-julgamento. Aí nós ficamos analisando o pecado do outro, que o outro cometeu, e nós achamos que eles não merecem ser salvos. Nós tentamos fugir para Tarsis para não ter o encontro, para ter que pregar ou ter que ajudar nesse processo do salvamento, do livramento daquela pessoa. Mas mesmo quando é inevitável o confronto, nós fazemos como Jonas. Pregamos e ficamos lá em cima olhando para ver no que vai dar. Eu quero traçar com você daqui esses diagnósticos aqui do profeta Jonas, de um homem decepcionado. Primeiro, um homem decepcionado, ele tem uma mentalidade exclusivista. O primeiro destaque que eu faço está no verso de número 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Mentalidade exclusivista. Ele achava que a salvação, ele entendia que a bênção de Deus era exclusiva para o povo dele. Ele achava que Deus só podia salvar e perdoar o povo dele. Não tenha mentalidade exclusivista, senão você vai pensar que só você é alvo da salvação, é só o seu ministério que provém salvação, é só a igreja tal, a placa tal, que produz um evangelho salvífico. Não é isso. Não é isso. Se você for um homem ou uma mulher de mente exclusivista, você vai pensar que só você é santo, que os outros são tudo miseráveis. Em nome de Jesus, hoje, Deus está querendo romper com a mentalidade exclusivista da igreja. Uma mentalidade que atrapalha,
na área do perdão. Você não consegue perdoar porque você acha que a bênção de Deus, o perdão de Deus é exclusivo para você e para sua família. E não é. E não é. E alguém já disse que o céu será um lugar de surpresas. Você já notou que nós temos tanto esse espírito de exclusivismo, essa mentalidade exclusivista, que quando morre alguém a gente fica querendo saber se ele foi salvo ou não? Pastor, será que esse aí foi para o céu? Esse aí era terrível, hein? Será que ele foi? Rapaz, eu sou Deus. Ele teve a chance de ouvir a palavra. Mas é porque quem está fazendo esse julgamento tem a mente exclusivista e pensa que ele é salvo e aquele outro gerou uma dúvida no coração, não sei. Acha que é só a igreja dele que presta, acha que é só ele que é bom, acha que só as coisas dele que funcionam. Exclusivo. Se liberte dessa mentalidade exclusivista sua. Abra seu coração e saiba que Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e na vida de quem Ele quer. Ele opera onde quer. Ele perdoa quem Ele quer. Ele perdoa aquela pessoa que foi o seu pior inimigo. Ele perdoa. Aquele que te traiu, aquele que te abandonou, aquele que virou as costas para ti, Ele perdoa e coloca do teu lado para ver se você tem coragem de perdoar. É porque sua mentalidade está fechada, exclusivista. Acha que você é detentor da bênção de Deus, acha que a bênção de Deus está exclusiva apenas a uma panela gospel. Não pode ser assim. Deus, a mentalidade de Deus é uma mentalidade abrangente que alcança todos no poder do Senhor e perdoa a todos que forem a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Então a pessoa que se decepciona com Deus tem mente exclusivista. Não compartilha do perdão do outro. O outro pode estar perdoado há muito tempo já, ter passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos do fato, mas de vez em quando, quem tem a mentalidade exclusivista, fica lembrando do pecado do outro. Fica falando, fulano está aí, uma benção, mas esse mais aí é que está te matando. É o mais que matava o Jonas. O Jonas, ele falou para Deus bem assim, olha, eu te conheço, eu sei que tu és compassivo, tardio em irar, misericordioso, complacente, clemente. E eu sei que se eu for lá e pregar e aquele povo se arrepender, o Senhor vai perdoar. Ele sabia, por isso que ele estava fugindo. Quem tem a mente exclusiva, foge, abandona, porque não quer ver a graça derramada na vida do outro. Corta atalhos. Quem tem a mente exclusivista, não cumprimenta o outro, por causa do pecado do outro. Quem tem a mente exclusivista, corta atalho, vê o irmão na igreja, cumprimenta todo mundo, não cumprimenta o outro. Isso é mente exclusivista sua, porque você acha que só você merece ser perdoado, os outros não. Isso é mente de Jonas. Posso ouvir um amém? Segundo lugar, mais um diagnóstico aqui do decepcionado Jonas. O texto vai dizer assim, verso 2: e orou ao Senhor e disse, Senhor, ele está orando, não foi isso que eu disse antes, estando lá ainda na minha terra? Ele já tinha argumentado com Deus antes. Ele disse assim para Deus antes, eu me adiantei para fugir para Tarsis, Senhor, porque eu sabia que o Senhor era clemente, misericordioso, tardio em irar, grande em benignidade e que se arrepende do mal, e que se aquele povo lá se voltar para o Senhor vai perdoar. Ele já tinha argumentado com Deus, por isso que ele adiantou o passo e foi para Tarsis para fugir do projeto que Deus tinha para Nínive. Ele sabia que Deus estava com a intenção de salvar a cidade, porque quem tem a mente exclusivista foge.
Quem está decepcionado com Deus, então, até ora, mas faz uma oração de protesto. Segundo lugar, quem está decepcionado com Deus, faz oração de protesto. Vou repetir, o decepcionado com Deus ora protestando. A oração dele é um protesto. A oração dele é uma reclamação. Ele fala assim para Deus: escuta, o Senhor vai perdoar esse povo mesmo, porque eu sei que o Senhor é bom e misericordioso, então eu vou fugir daqui. E ele orou, e a oração dele é um protesto. Veja a diferença da oração do capítulo 4 para a oração do capítulo 2. Esse homem ora 2 vezes, aqui já é a segunda oração dele. No capítulo 2 ele orou, mas aonde ele estava? No capítulo 2. Eu fiz questão de frisar o versículo para vocês. No capítulo 2, coloca na tela verso 1. No capítulo 2, esse homem ora também, mas ele, olha o ambiente onde ele estava e olha o tom da oração dele. Quando me beneficia, eu mudo o tom da minha oração. E ele diz assim: então Jonas, capítulo 2, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouvistes a voz. Tem diferença da nossa oração quando somos nós que precisamos do socorro. Na minha angústia, olha a humildade, olha o clamor do profeta quando está no ventre do abismo. No meu desespero, ao quebrantamento dele. Olha a diferença quando você e eu ora para pedir para Deus nos livrar. Já notou? Agora olha o tom da oração dele no capítulo 4, quando é para se referir às pessoas que ele não gosta. Você já orou para quem você não gosta? Você já notou o tom da sua oração quando você ora para quem você não gosta? Ou você nem ora? Hoje eu vim mexer com você aqui hoje. Você já notou o tom da sua oração quando você ora para quem você não gosta? Ou para quem você não está admitindo que foi perdoado? O tom é de protesto. E tem gente que ainda ora como se fosse assim uma oração de sentença. Fala, Deus. Eu já vi gente fazendo oração de sentença, porque não gosta da pessoa, tenta sentenciar a pessoa na oração. É, Jesus, ou o Senhor faz a obra e o Senhor recolhe. Olha o jeito que ora para quem você não gosta. Faz a obra ou então leva. Olha, rapaz, mas como é que pode? É assim ou não é? É, Jesus, fulano está fazendo hora extra na terra, hein? O senhor podia recolher ele, aproveitar o Covid que está passando e fechar o caixão. Esse é o tipo de oração quando estamos referindo a quem nós não gostamos. Às vezes você nem expressa em palavras, mas o seu coração, o seu sentimento está desse jeito, porque você tem a mentalidade exclusivista. Mas quando você está no ventre do peixe, quando você está sendo corroído pelo suco gástrico do ventre, do abismo, do peixe, aí você clama diferente. Ai, Jesus, ai, Senhor, me livra da hora da morte. Na minha angústia clamei ao Senhor. Olha o tom da oração desse homem quando era para ele. Agora olha o tom e olha o jeito que ele se referiu aos outros. Fala: Senhor, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu estava até com medo do Senhor perdoar esse povo, por isso que eu fugi. Olha a oração do profeta. Ele está conversando sinceramente com Deus. Eu não queria que esse povo fosse perdoado, não. Eu sabia que o Senhor ia perdoar. Rapaz, a oração dele é uma briga com Deus. Tem gente que vai orar pelos outros que ele não simpatiza muito, que ele não queria que ele fosse perdoado. Ele não queria ver a pessoa bem de novo. Só falta ele matar, assassinar na oração. Eu não queria que o Senhor fizesse isso, não, Deus. O Senhor tinha que moer ele um pouquinho mais.
Rapaz, o cara estava aí jogado até esses dias, caído aí, o cara está perdido aí, agora está aí no altar aí, dando uma de bonitinho com a Bíblia debaixo do braço. Rapaz, quando eu me recuperei, que eu chegava na igreja, aleluia, o irmão fala, isso aí, até esses dias aí, estava nos botecos jogando sinuca, cachaceiro, agora está aí com a Biblinha, querendo ser pregador. Ninguém aceitava, porque a gente lida bem com a graça na nossa vida, com a graça na vida dos outros, a gente tem dificuldade. Mas Deus está querendo dar uma unção para essa igreja aqui, para aprender a perdoar os outros também. Amém, igreja? Você recebe essa palavra? Decepcionado com Deus faz oração de protesto. Terceiro, decepcionado com Deus se preocupa somente com o seu bem-estar. O Jonas aqui está preocupado com ele. O que ele fez? Verso de número 4, e disse o Senhor, é razoável a tua ira? Então Jonas subiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, repousou debaixo dela à sombra, até para ver o que aconteceria contra a cidade. Fez uma cabaninha, sentou debaixo de um zimbro, foi por ali e ficou ali, vendo o que aconteceria. Está preocupado com ele, com o bem-estar dele, preocupado com a sombra para ele. E ele estava tão preocupado com o seu bem-estar que Deus fez nascer uma planta que dá no deserto, que cresce rápido. Deus fez crescer para acabar com o seu desconforto, que o sol estava muito, muito quente. E aí a Bíblia vai dizer que essa planta nasceu, e o verso de número 6 vai dizer que ele ficou tão feliz por causa dessa planta. Olha, Jonas, pois, parte B do versículo 6, se alegrou ao extremo por causa da planta. O homem estava triste porque Deus tinha perdoado o povo, mas por causa da planta que beneficiava, a sombra, uma planta com a folha larga, que fez uma sombra em cima dele, aí sim ele estava feliz, porque quem é decepcionado com Deus, quem tem a mentalidade exclusivista, ele se preocupa com o seu bem-estar, ele estando bem, os outros, estou nem aí, meu irmão, eu não mandei cair, eu não mandei ser ruim, esse povo de Nínive tem que morrer. Eu não mandei, eu estou na benção, ó. Estou na glória, aleluia. Estou na sombra do Altíssimo, ainda usa versículo bíblico. Estou debaixo da sombra, foi Deus que mandou a árvore. Terra, aleluia, glória. E o outro, não, aquele lá que se vira, aquele lá eu não quero saber não. Porque se preocupa com o próprio umbigo. Se preocupa com a própria entranha. Você se preocupa demais com você. Você tem a mentalidade exclusivista. Se decepciona com Deus por causa disso. Fica decepcionado porque Deus quer fazer na vida do outro e você achava que tinha que fazer só na sua e pronto. Rapaz, Deus vai prosperar a gente do seu lado. Deus vai colocar a gente para ficar rico do seu lado mesmo. Deus vai colocar o irmão para comprar um carrão zero do seu lado. E ele vai chegar com a chave balançando e vai sentar do seu lado e a chave vai pegar, não sei ainda. E o celularzão dele vai ser daqui de última geração. E aí? Tem gente que fica bravo até com o cara que compra um celular na igreja. Tem gente que, se o irmão chegar com uma caminhonete de gabine dupla aqui, fala, misericórdia, ele deve estar roubando. O que esse irmão está fazendo? Será que ele está traficando? Nossa, todo dia o pastor vem com um palitozinho diferente, ele está bem, hein? Tem gente que é assim, se preocupa só com ele, só ele acha que ele merece, os outros não podem. E eu tomara que Deus faça prosperar quem está do seu lado, dá uma olhadinha para você, tomara que Deus enrique ele logo. Aí teve uns aí que falou, vai mesmo, vai prosperar, porque é meu marido, aleluia, minha esposa, aí, ai meu Deus, mentalidade exclusivista. Quem está atrás também vai, quem está na frente também vai. Tem que ficar feliz com a provisão dos outros, com a salvação dos outros, com a libertação dos outros. Quando chegar o filho pródigo, cansado da lama, cansado do chiqueiro, cansado de apanhar na rua, chegar aqui, ele tem que ser reconhecido de novo, anel no dedo, sandálias nos pés, festa, bezerro cevado, churrasco do bom para ele comer.
Mas para que essa festa aí? Seu irmão foi achado, estava caído, trouxe para cá de novo, fizeram uma festa porque encontraram. Ah, mas eu estou aqui, não como nem um cabrito. O problema é seu, porque você não gosta de matar o cabrito, porque você é munheca. Mas o cabrito está aí também. O pai dele falou para ele. Temos que aprender, irmão, lidar com isso. Não somente pensar no nosso ego. Você viu que tem gente de tudo quanto é jeito tentando burlar, tomar vacina na frente dos outros, comprar porque tem dinheiro, você viu? Mentalidade exclusivista, não sabe nem se é bom, se vai funcionar, e está querendo pular na frente. Tem gente que eu falo para você o negócio. É os crentes, hein? Deus está querendo remover isso aí, irmão, para abençoar a igreja nesses últimos dias na face da terra. Amém. Por último, quem está decepcionado com Deus, com essa mentalidade exclusivista, porque Deus perdoou os outros, além dele se preocupar consigo mesmo, com o seu bem-estar, ele mantém distância e torce para dar errado. O Jonas manteve distância, foi lá em cima, montou uma cabaninha e ficou só assim, ó. Vou esperar para dar errado. Eu vou esperar, tomara que eles não se arrependam. Tomara que dê errado. Tomara que ele caia de novo, que ele vai provar que ele... tem gente que torce para o outro cair de novo, para provar a teoria que ele tinha na mente. Tem gente que não aceita o perdão do outro e torce para ele cair de novo, só para ele dar risada. Porque quem é decepcionado com Deus, quem não aceita, quem tem mentalidade exclusivista, como Jonas tinha, sai de lado, mantém distância e torce para dar errado. Quem tem mentalidade exclusivista, às vezes sai da igreja e torce para o ministério quebrar. Só que nada quebra a igreja do Senhor Jesus. Quem tem mentalidade exclusivista, sai de uma empresa e sai aprontando. Tomara que aquilo lá quebra. Você fica lá dentro só olhando o seu umbigo. Se passar um dia, você atrasou um dia, pagou em dia 5 anos, mas se atrasar um dia, no 5º ano, você fica querendo colocar no pau. Mentalidade exclusivista, não é abençoador. Quer que dá errado. Fica de longe, não se envolve e torce para dar errado. Torce contra. Decepcionado com Deus, decepcionado com o Evangelho, fica lá de fora torcendo para dar errado. Sabe como é que o filho pródigo ficou? O filho mais velho ficou? Quando viu a festa e o barulho da música? Veio do campo e ficou todo jururu lá fora, bem assim. Não entrou dentro de casa para compartilhar do perdão do outro. Não entra, porque no íntimo dele ele não libera. Tem gente que tem dificuldade de liberar perdão. E aí, por ter dificuldade, ele se decepciona com Deus porque Deus fez isso. Fica brigando com Deus. Por que será que Deus fez isso? Ele não merecia, mas Deus fez. Aí ora como um protesto. Aí fica procurando um lugar de refrigério para ele, enquanto torce para dar errado. A torcida de Jonas não funcionou, sabe por quê? Porque Deus perdoou o povo, 120 mil pessoas, e Deus falou com ele: rapaz, ô Jonas, tem razão essa sua ira? Porque Deus fez nascer a planta, ele ficou maravilhado, alegre. No dia que Deus fez nascer para ele a planta para refrigerar, aí no outro dia Deus colocou um verme no pé da planta. Deixa eu dar uma palavra aqui, irmão. Se você tem esse mesmo sentimento, esse mesmo espírito de Jonas, Deus vai colocar um verme, tá? Para apodrecer a planta que te prospera. Pega no seu espírito.
Se você tem a mesma mente exclusivista, que não aceita a graça na vida dos outros, Deus vai pôr um verme no seu pé para apodrecer a planta que te prospera. Que aí você vai dar valor. Na hora ele ficou irado, eu quero morrer. Sentimento de suicídio, eu quero morrer, tem que morrer. Você quer morrer por quê? É razoável essa sua ira? Por causa de uma planta? Ele falou, sim, ainda brigou com Deus. É razoável, Jonas, essa sua ira por causa da planta que morreu, nasceu ontem e hoje murchou e morreu? É razoável? Ele falou, é razoável sim, porque ela estava fazendo sombra para mim. Ele falou, então, se é razoável a sua ira por causa da planta que nasceu ontem e morreu hoje, como você acha que não é razoável para mim perdoar uma cidade de 120 mil habitantes? Que não sabe entre a mão direita e a mão esquerda, não tem discernimento de nada, nem entre a mão direita e a mão esquerda. Então eu vou perdoar. Deus perdoa quem Ele quer, irmão. E Deus não te chamou para ser juiz. Deus abençoa quem Ele quer. Ele te abençoa também. Ele te perdoou também. É porque às vezes faz tempo que Ele te perdoou, você está esquecido. Mas quando Ele te encontrou nas feridas. Quando Ele te encontrou com um caco de telha, arrancando as cascas da ferida que estava caindo. Você estava podre no pecado. Eu estava podre no pecado. Quando Ele me encontrou no boteco. Quando Ele me encontrou na cachaça. Aí você fala, eu não, pastor, graças a Deus, eu sou muito assim, chique demais. Eu fui para o Evangelho porque eu gosto do Evangelho. Você foi para o Evangelho porque você foi para o Evangelho pela graça de Deus. E não tem pecado maior do que o outro e nem menor do que o outro, não. Tem consequências das nossas atitudes maiores, mas pecado é pecado sempre, e você é pecador, e eu também sou pecador, e carecemos da glória de Deus, e todos nós precisamos da misericórdia. Enquanto não vier uma unção de liberação, de perdão do nosso coração para com as pessoas, e acabar com os pré-julgamentos entre os irmãos, não vem a bênção de Deus total para a igreja. Mas eu creio que nessa noite, o Senhor vai entrar dentro da sua vida, da sua família, da sua casa, e você vai ter compaixão não apenas de planta, mas de pessoas. Tem gente que tem compaixão de cachorro, mas não tem compaixão do irmão. E olha que eu não estou falando para você bater nos cachorros. Mas tem gente, rapaz, é beijo no cachorro, é lambe-lambe no cachorro. É meu amorzinho. Rapaz, chama o cachorro de meu amorzinho o dia inteiro. E o marido não. E a mulher não. Coitado do marido, não recebe uma palavra. Oi amor, oi bem. Mas o cachorro é, ai meu benzinho, fofinho. Por que você não faz isso com o marido? Por que você não faz isso com a mulher? Eu não estou falando aqui para você descartar o cachorro, não é isso não. Mas você fica... Rapaz, se você desse tanto de carinho que você dá para o cachorro, para o seu marido, ele larga você nunca. Aí depois fala, separei, pastor, acabou. Mas lógico que acabou. Porque o amor que você dá para o cachorro era para você dar para ele, você inverteu. O gato, rapaz, adula sua mulher igual você adula o gato, a cachorra, o cachorro, o papagaio. Não inverte os valores na vida, não. O homem inverteu os valores na vida. Ai, a planta, glória a Deus, me beneficiou. Na hora que o verme comeu a planta, ele falou, Deus, murmurou e pediu a morte. Deus falou, rapaz, eu não estou te entendendo não, hein? Eu não estou te entendendo não. Você está com compaixão de planta e não tem compaixão do povo que eu quero perdoar? Irmão, está assim de crente que tem compaixão de planta, mas não tem compaixão do irmão que senta do lado dele na cadeira. Cuida de planta, joga uma aguinha na planta, passa resina na planta para brilhar. Meu jardim predileto, planta, e tal, mas o irmão na igreja ele não cumprimenta, nem o soquinho assim da Covid ele não dá.
Isso é covardia. Isso é falta de ser crente. Você recebe essa palavra ou você vira as costas para ela? Então fica de pé, quero parar de pregar.